Literature without frills. Hablamos literatura sin frescura. Literatura sem frescura. Literatura e o quê? Sem frescura. Resenhas, opiniões, tretas literárias. Você está ouvindo Literatura sem frescura. Olá! Esse é o Literatura Sem Frescura, o podcast que fala de livros de um jeito que você nunca ouviu e agora também que você nunca viu. Hello, pessoas lindas que nos ouvem aí do outro lado e pessoas lindas que estão com a gente aqui na live. Tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís, tenho 31 anos, moro em Votuporanga, interior de São Paulo, tenho um Instagram literário chamado Realidade Literal e faço parte do canal de lives no YouTube Bug Literário, além, claro, do Literatura Sem Frescura. A nossa convidada de hoje, temos nem roupa para esse evento, gente, nem roupa, mas a gente tem batom vermelho, é isso que importa. É escritora, psicanalista, roteirista, podcaster e belíssima, claro, diga-se de passagem. Ela possui 8 livros publicados que têm como tema comum a perversão e a psicose. Não se engane com aquela carinha linda ali não, tá, gente? E hoje faz parte do quadro de autores publicados pela nossa querida editora do coração, Dona Darkside Books. Já queria começar dizendo que pra gente é uma honra ter você aqui no nosso especial de Halloween, uma mulher, não é mesmo? Brasileira, escritora de terror da maior qualidade. E, claro, pedir para a Paula se apresentar e falar um pouquinho mais sobre ela aqui pra gente. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, como você disse, sou escritora, psicanalista, roteirista, e dizem que o que eu faço de melhor é perturbar a cabeça dos meus leitores, né? Mas não tem problema, eu sou sádica, eles são masoquistas, então dá tudo certo. Desse jeitinho. Muito bom. Melhor apresentação. E lógico, para me ajudar aqui nesse bate-papo hoje, estão aqui comigo as minhas companheiras de podcast. Meninas, se apresentem. Oi, gente. Era Luíse, mas tá bom. A primeira vez que eu vi, tava como Mai, agora achei que fosse a Mai. Aquelas, né? Cuidado, gente, eu fiz uma apresentação. Para de passar vergonha na frente da convidada. A gente sempre passa. Eu sou a Luíse, do Instagram Mara Literária, moro em Florianópolis, Santa Catarina. Dizem que eu tenho 27 anos, mas não tenho certeza. Estou muito feliz e honrada aí com a participação da Paula, super animada desse bate-papo. Temos várias perguntas, várias curiosidades. Espero que todos vocês gostem aí da conversa. E, claro, estamos muito honradas, né, com essa ilustre presença. Oi, gente, eu sou a Mai, falo aqui de Londrina, tenho 40 anos. Sou do Instagram literário @mai.books e também estou aqui nervosa com essa ilustre presença, com convidada chique, bonita e já começou me analisando, estou com medo. A gente bateu um papinho de 2 minutos aqui antes de entrar na live e ela já descobriu todos os meus podres da vida, meu íntimo mais guardadíssimo, enfim, estou com medo. Mas vou encarar esse episódio hoje aqui com arrepios e, enfim, vamos lá. Não sei o que vai acontecer. Não era terror, então? É sobre isso. É sobre que o Halloween. Coisa pior que isso. É sobre o Halloween e a minha vida, que pode ser também, de vez em quando, um Halloween, mas tá bom. Bora lá. Antes de começar, vale lembrar... Maravilhoso, eu até perdi o rumo aqui. Vale lembrar que vocês encontram a gente no Instagram, @litsemfrescura. Então, bora lá deixar pautas para a Luíse, né, Luíse? Comentar no post da semana, deixar dúvidas, reclamações, desabafos, enfim. E que agora você consegue acompanhar nossas gravações em live no canal Literatura Sem Frescura. É só dar uma pesquisada lá em Literatura Sem Frescura, que a gente vai estar lá toda terça-feira. Hoje, excepcionalmente, é segunda, mas toda terça-feira, às 8h30 da noite. Então, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nada. E bora começar nosso bate-papo, então, que vocês viram aqui, ó. Para mim, eu já tenho certeza que vai ser sucesso. Para começar, Paula, queria começar do começo. Toda escritora, no começo, nada mais... começa sendo uma leitora, não é mesmo? Então, eu queria saber um pouquinho mais, se você contasse para a gente como é a Paula leitora.
se você lembra como começou seu amor pelos livros, quais são suas referências, enfim, o que você gosta de ler? Bom, começou dentro de casa. Minha mãe era minha professora de redação no colégio. E era muito louco, assim, porque eu sempre gostei de escrever, e ela era minha professora, então eu sentia que eu tinha que escrever alguma coisa que fosse julgada por ela como realmente boa, para que a sala também achasse boa, para que não pensassem que minha nota boa era porque era minha mãe, a professora. Nossa, a pressão. Sempre pegou mais pesado comigo do que com os outros alunos, né? Exatamente eu também por pegaria. causa disso. Então, até porque ela queria provar que não tinha nada a ver, né? Uhum. Então, começou dentro de casa, começou por ela. E eu acho que o primeiro livro de terror mesmo que eu li foi Noite na Taverna, que foi muito importante para mim. A gente, inclusive, fez uma peça no colégio. E aí eu li aquilo e falei, nossa, é possível escrever alguma coisa pesada desse jeito e as pessoas lerem? Né? Assim, isso acontece. Olha que coisa! E minha mãe sempre, como professora da escola também, ela sempre indicou livros mais transgressores. Eu digo que eu sou transgressora porque minha mãe é antes de mim, né? Então, maravilhosa sua mãe. Ela foi e é uma grande inspiração. E aí, assim, ela dava alguns livros de terror. Eu acho que tinha um livro, como é que chamava? Eu não sei se ela está vendo, se ela estiver vendo, talvez ela possa dizer. Não era Sete Faces do Terror, era algum outro livro que ela dava no colégio e os alunos liam e tal, e aquilo era permitido, né? Coisa que talvez hoje não fosse. Então eu assim, já estava aqui, como é que eu vou dar aula? Eu disse, que livro de terror eu vou dar para os meus alunos? Claro que, né, ela sempre respeitava a questão da idade e tudo mais, mas assim, da didática também. E eu lembro muito de um livro que ela deu que chamava Como as esteiras rolantes venceram os cães de guerra, que é um livro bem pequenininho, bem curto assim. Foi talvez um pouco conhecido na época, mas muito desconhecido hoje, que eu recentemente me liguei que eu comecei minha carreira fazendo livros curtos com nomes grandes, e é a mesma característica desse livro, né? Que é um livro muito curto com um nome muito grande. Eu amei esse nome das esteiras rolantes. E o livro é bem legal, não é terror, mas ele é bem perturbador. Porque a cidade é invadida e eles não fazem absolutamente nada para se defender. Então é bem perturbador. Desespero. Mas muito bom, muito legal. Eu leio assim, eu gosto muito de clássico, eu leio muita coisa de psicanálise, né? Eu faço mestrado em psicologia criminal também, então hoje em dia eu leio muita coisa disso, né? Que tem a ver com isso. E leio bastante dos meus colegas também, contemporâneos, eu acho que é o que eu mais leio hoje em dia. Muito importante, muito legal. Eu fico imaginando assim, criminal. Eu já tô aqui, gente. Ela leu o que eu acho que eu leio por diversão. Ela. Então, começou assim, né? Começou assim. Aí você vai ler, porque você precisa. Agora, perde a graça, né? Na hora que eu não tô fazendo nada, assim, ou que eu tô tranquila, eu vou ver stand-up comedy, porque senão. Eu imagino. Porque, né? Para dar uma aliviada. Assim, e eu acredito que o que chega até a Thaís é filtrado, editado, arrumado. Agora, imagina pegar alguma coisa mais, né, uma coisa mais material apurada, bruto, né? Academicamente, né? Um negócio mais minucioso, deve ser bem. Gente, psicologia criminal, eu tive que estudar medicina legal. Pois é. Né? Então. É bem. Você tem que estar no pique, né? É. Ai.
Equilíbrio é tudo. Ó, o Capivara falou lá nos comentários que equilíbrio é tudo. Exatamente, gente. É por isso que a gente lê um livro de terror e um água com açúcar. A gente está sempre aqui, ó, vendo stand-up. Por isso que ler eu não consigo ler nada leve, sabia? Ah, sério? É do time da Evelyn, isso daí. Ler eu não consigo, cara. Mas assistir, consigo. Melhor, assim. Tem hora que a gente só quer assistir um negócio que não precisa pensar, né? Você só deixa lá rolando e só... Não põe a cabecinha para pensar, não. Mas sabe que eu acho que isso faz parte, assim, porque até a futilidade, né? O que a gente julga fútil de alguma maneira, às vezes salva a gente. Sim. Né? Eu lembro nas piores fases, assim, da minha vida, que foram muito difíceis e que eu tive que passar por essas fases bem complicadas. Eu lembro que o que vinha na minha cabeça é que a única coisa que eu queria era passar por aquilo e pensar sobre coisas mundanas de novo, sabe? Então, nossa, eu não queria mais pensar se eu ia ou não estar viva na próxima semana. Eu queria pensar se eu ia poder usar o meu batom vermelho. Eu queria saber qual era a maquiagem que eu podia usar, que eu queria me preocupar com essas coisas, entendeu? Que o que ia tirar a minha cabeça daquilo tudo que era terrível, para que eu pudesse me sentir melhor depois. Nossa, veio várias lembranças aqui na minha cabeça também agora. Você tá falando, eu tô lembrando de diversas, porque realmente, né? A hora que a gente tá num momento muito assim, que a gente vê o quanto essas pequenas coisas que parecem fúteis são importantes, né? Também. Sim, principalmente ler. Verdade... Eu já tive uma fase que eu não conseguia ler nada, e quando eu consegui voltar a ler, gente, olha que delícia, como é bom conseguir parar o foco para conseguir ler, para conseguir se concentrar. Desculpa, Paula. Porque tem isso também. Não, dependendo da época em que você está na vida, das coisas que você está passando, você não consegue se concentrar, né? Com certeza. Eu que eu diga, os 2 últimos anos aí, que eu estava terminando a faculdade e tudo mais, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, então eu acredito que teve livros que eu li que eu não, tipo assim, sabe, que passou e eu falei assim, gente, não estou entendendo o que está acontecendo. Leu e sabe, não você leu. lê e não li. Aí até, inclusive, eu até comentei alguns episódios aí, que foi aquele O Nosso Reino, do Walter Hugo Mãe, e eu li até metade, falei assim, até agora eu não sei o que aconteceu lá. Eu parei, falei assim, não está rendendo. O que eu estou lendo aqui não está absorvendo, então parei. Então, Paula, seguindo aqui, né, com as perguntas, já que você falou aí como é que você é como pessoa, né, leitora, a gente queria saber também um pouco da sua história com a escrita, né? Acho que você já falou, né? Começou com a tua mãe e tudo mais, mas como que funciona essa Paula adulta, né? Sem a redação, sem a correção da mãe? Como que funciona o processo seu para escrever, né? Seja um livro ou um roteiro, enfim. Como é que funciona essa... Fala, Thaís. A luz vermelha, a gente já descobriu que tem a luz vermelha. Precisa da luz vermelha. Esses vermelha. São os hobbies, né? Aqueles tiques de autor, né? Mas também a questão da escrita mesmo, né? Da onde você tira um tema, da onde que você tira toda a loucura, enfim. Conta aí um pouquinho. Eu acho que meu processo, até por isso eu fui estudar psicanálise, eu acho que meu processo para escrever ele é bem inconsciente. Então, às vezes, vem uma frase na minha cabeça e eu parto dessa frase. Os livros, geralmente, eu construo a partir de um título, que foi uma frase que surgiu e eu decido fazer uma história a partir dele. Então, assim, num primeiro momento, eu escrevo as frases que vêm, e quando eu sento para escrever alguma coisa nova, eu deixo que minha cabeça vá para onde ela quiser. Eu não faço regras, não faço cronograma, não faço nada disso. Eu sento e vejo para onde a minha escrita vai, né? Então, e aí depois que a história se encaminha, depois que eu entendo o que quer sair de mim, o que quer ser contado, aí, claro, eu vou podar algumas coisas, vou arrumar outras, né? Sim. E vou ver como fazer, assim, como montar.
Mas, geralmente, minha escrita nasce de frases soltas, de coisas também que eu vi, que eu percebi, que eu ouvi e que eu geralmente nem lembrava. Então, no processo de escrita, isso volta e eu coloco trechos dessas coisas que eu lembrei e que eu percebi e não sabia que eu tinha percebido no arquivo, né? Durante a escrita. Legal. Nossa, mas aí é um trabalho mental meio assim, um brainstorm nervoso, assim, né? Para ficar trazendo toda essas coisas e ao mesmo tempo também deixar a mente vagar, porque se eu deixar minha mente vagar e começar a escrever, vai sair academia, vai sair boleto, vai sair trabalho, vai sair faculdade, vai sair Canadá, vai sair... Não, vai sair você podcast. Que pensa. Então, mas a verdade é assim, sempre sai tudo que a gente... Tá no dia a dia, tudo né? que a gente... mas pelo menos no meu processo, não é que as preocupações deixam de existir. Elas existem, elas estão lá e elas são úteis, né? Então, se você está se preocupando muito com um tal boleto, legal, então por que eu me preocupo com isso? Por que eu preciso pagar? Por que isso não sai da minha cabeça? Por que eu preciso manter isso na minha vida? Será que o personagem tem esse mesmo problema? O que ele está buscando? O que ele quer com isso? Ele pode se livrar disso ou não? Então, assim, é uma linha de pensamento mesmo, é um fio que vai te levando para aquilo que vai fazer parte da história ou não, porque tem coisas que eu escrevo que eu falo, não, esse trecho tá legal, mas vai ficar melhor em outro livro, mais para frente, outro lugar. E aí eu guardo o trecho e coloco em outro livro mais para frente, quando fizer sentido, livro, conto, enfim. Legal. Isso aí é fazer aproveitamento de tudo, né? Porque assim, eu quando coloco a cabeça no travesseiro, às vezes, eu fico, né, pensando, de repente vem coisas absurdas na minha cabeça, assim, eu falo assim, meu Deus, como é que eu cheguei até aqui? E aí, às vezes, eu faço o processo reverso, porque, né, que além de chegar lá, eu volto todo para trás. Eu sou a louca do fazer o reverso. Aí eu falo assim, como é que eu cheguei aqui? Eu vou, pera lá, mas tem tal coisa, porque tem aquela fulano, porque aconteceu aquilo, porque não sei o quê, então eu vou, assim, nossa, como que o cérebro da gente trabalha muito louco, assim, né? E aí, dentro dessas questões, quando você também canaliza ele para esses tipos, né, de temas, né, gêneros e tudo mais, eu acho que dá para... Acho que tudo, na verdade, acaba entrando no terror, né, principalmente nos dias de hoje. Olha, se a gente for pensar bem, 2022 é um filme de terror completo. Daria uma ótima história. Terrível, terrível. Muito, muito interessante. Obrigada, Paula. Obrigada. Realmente faz bastante sentido. Mas como foi, assim, para publicar teu primeiro livro, né? Porque, no caso, tu já era escritora, né? Foi o Conversa Entre Orelhas, né? Que, inclusive, adorei esse título. E aí, como foi, assim, essa decisão, no caso, tipo, de sair, né? Porque meio que tu mudou de área, publicou a primeira ficção, né? Tipo, já era na escrita, mas, enfim, né? Deu start aí na carreira como escritora de livro de ficção e tal. Na verdade, eu comecei a escrever... Eu sempre escrevi na minha vida, né? Não consigo lembrar de uma fase em que eu não tenho escrito. E aí eu escrevia bastante música quando eu era adolescente. Música, poesia, eu acho que é até usual, né? As pessoas começarem escrevendo poesia, porque não tem aquela preocupação em relação à narrativa, né? É um pouco mais solto. Então, você pode experimentar mais, e música também caía nisso. E aí, em 2010, eu lancei o meu primeiro livro, que é o Relato Inspirado por Orelhas. Ele é bem curtinho, e assim, eu não me preocupei, eu lancei independente, eu não me preocupei em buscar uma editora num primeiro momento, porque eu pensei, cara, ele é muito experimental, sabe? É um livro assim, que hoje, claro, muita coisa que a personagem fala no livro, eu não falaria. Termos eu não usaria, mas na época ninguém falava nada sobre isso, então eles estão lá, e é um livro antigo, né? Mas, assim, ainda assim, eu quis fazer essa questão, eu quis colocar no papel o que eu queria,
sem precisar me preocupar tanto com a forma. E eu sempre gosto muito do leitor participar da narrativa, do leitor completar aquilo que ele entende do que está acontecendo. Ele faz parte daquilo, né? Eu não quero deixar o leitor só como espectador, eu quero que ele faça parte do que ele lê. Então, era um livro bastante fragmentado, às vezes tinham alguns capítulos que eram mais longos, outros capítulos tinham uma frase, outros capítulos... Tem um capítulo especificamente que não tem nada escrito, é só o título. Eu pensava, gente, nenhuma editora vai querer bancar uma autora escrevendo isso no primeiro livro dela, não tem como. E assim, eu não estava muito preocupada onde eu ia chegar com a literatura, se, né? Nossa, eu ia chegar longe, as pessoas iam me conhecer ou não. Não, eu queria escrever. Então eu fui lá, escrevi e lancei o livro do jeito que eu quis, com colaboração da minha prima, que fez a capa, que ela é uma designer maravilhosa, e eu fui conseguindo assim, amigos para me ajudarem a montar o livro, revisar, diagramar e tudo. E aí teve uma amiga minha na época que ela saiu do trabalho e ela ganhou uma grana, assim, porque ela tinha saído do trabalho, então ela ganhou esse dinheiro. E ela não ia usar o dinheiro na época, eu não pedi, mas ela fez questão de me dar esse dinheiro e falar, não, faz o seu primeiro livro, paga a gráfica. E, assim, uma coisa que, eu não tinha dinheiro na época, eu não tinha como fazer isso. Ela pagou, ela bancou isso, eu fiz. Falei com um amigo meu que trabalhava na livraria... Ai, agora eu não vou lembrar. Trabalhava numa livraria grande. Ele me ajudou a fazer o lançamento lá. E, a partir disso, as pessoas foram comprando os livros. Aí eu conheci o Lourenço Mutarelli. Ele foi a primeira pessoa a comprar vários dos meus livros e distribuir para todo mundo que ele achava que podia me ajudar, porque ele adorou. E aí ele virou meu padrinho literário. E aí as coisas foram acontecendo, assim. E aí minha mãe recomendava. A sua mãe chegou. Oi, mãe. Oi, mãe da Paula. Oi, dona Sandra. Então, foi assim. Aí depois, lógico, eu paguei minha amiga, tá, gente? Eu paguei ela de volta. Mas foi muito bonito, assim, porque na época eu não teria condições de fazer isso. Né? E era um monte de gente falando para mim, imagina, você vai fazer isso? O livro não dá dinheiro no Brasil, por que você quer ser escritora? Tal. Sempre né? tem. Eu quero. Então, assim, a questão não é o dinheiro, né? Não é essa a questão. Então, foi assim. Eu cheguei a ler, né, até acabei de falar errado, porque eu sou a pessoa que troca os nomes, né, que eu falei que era Conversa Entre Orelhas, porque foi esse nome que eu gravei. Foi mal. Mas eu li hoje, né, e aí eu comentei com as gurias, nossa, é muito contemporâneo, né, comentei com a Thaís, é diferente, eu não sei explicar como que é diferente, né, e aí é muito louco, porque, por exemplo, eu lembrei um pouco do Peso do Pássaro Morto, que é da Aline Bem, né, que é mais recente, é bem mais recente, né, do que o seu. O seu, tipo, em 2010 já trazia várias dessas transgressões que hoje em dia tá mais comum, né? Mas ele já trazia bastante isso. Quando ela lançou O Peso do Pássaro Morto, ela mandou para mim para eu dizer o que eu achava do livro dela. Então, assim, eu acho que ela teve um contato com a minha literatura antes, entendeu? Acho, né, ali, porque ela também estudava com o Marcelino, que era amigo do Lourenço, então eu sei que o Lourenço deu meu livro para o Marcelino, eu não sei se isso aconteceu, mas assim, teve um movimento legal ali, e tem um movimento dos autores escrevendo hoje dessa maneira mais rápida, que é um movimento da nossa língua, né? É seguir o jeito que as coisas acontecem mesmo, o jeito que a linguagem muda, o jeito que a gente
se comunica. E o pensamento, né? Até o pensamento, assim, ainda mais nessa, né, no terror, ou uma coisa assim, igual do Peso do Pássaro Morto, né? Que é aquela mulher que tá pensando muitas coisas. É realmente um fluxo, né? Muito rápido, né? E aí é muito bacana quando tu vê isso transmitido na escrita também, né? Na diagramação, na escrita e tal. Mas antes da gente, sei lá, Mário de Andrade já era muito transgressor, já fazia isso, entendeu? Sim. Uhum. Sim. Bom, agora a gente vai começando a entrar nos temas mais pesados agora, gente. Que a gente queria saber como assim surgiu esse teu interesse em lidar, entender mais sobre a mente humana, né? E muitas vezes trazer essas piores facetas para os livros. Olha, se eu te disser que eu sei 100% por que eu decidi escrever isso, eu vou estar mentindo, eu não faço a mínima ideia. Mas É culpa do Luiz Azevedo lá. Luiz Azevedo? Não, Álvaro de Azevedo. Álvaro de Azevedo. Álvaro de Azevedo. Eu sempre Eu troco. não sei por que eu fui construída dessa forma, mas desde pequena eu tinha fascínio e eu me encontrava em casa quando algo era mais pesado, né? Assim, eu sempre gostei daquilo que não acolhia muito, né? Eu lembro, eu estava conversando com a minha mãe esses dias, gente, e assim, eu, por exemplo, isso é uma coisa minha, completamente minha, eu nunca quis ter filho, eu nunca tive vontade de ter filho. E aí, minha mãe falava, bom, você, desde pequena, quando eu te dava uma boneca, você arrastava a boneca no chão, você jogava ela e sentava em cima, quer dizer, usava de almofada. E você ia ter essa, né? Tipo, que bom, né? Assim. Que você não quer ter filho. Não é meu. Mas não quero ter filho. Ela, ai, que bom, minha filha. Melhor assim. Minha mãe nunca quis ser vó também, gente. Então tá tudo tranquilo. Tudo certo. Tá no DNA. Então, assim, não tem o que fazer, sabe? E aí, talvez tenha tido um movimento de me encontrar nisso. Porque quando eu era criança, onde eu morava, eu sofria muito bullying. E aí eu cheguei num ponto, assim, de falar, cara... Aí, na época, eu comecei a ler Conan Doyle, bem criança mesmo ainda. E aí eu achava legal aquelas histórias de mistério, né? De poder desvendar. E aí eu entendia, eu acho que eu reconheci um valor meu ali que eu não sabia que eu tinha e que as outras crianças faziam acreditar que eu não tinha. Então, no descobrir, no entender, no sacar o que aconteceria na história, eu achei um valor. E aí, e nessa época também, ao mesmo tempo, eu comecei a escrever peças de teatro e aí essas crianças, elas eram as atrizes. Então, eu vi pela primeira vez um respeito ali, porque eu escrevia as peças, eu dirigia as peças e elas eram as atrizes. Então, eu acho que eu consegui construir uma identidade minha a partir da escrita desde muito nova. Sim. Por conta disso, eu acho que foi o jeito que eu achei para sobreviver. E o primeiro acesso que eu tive foi a essa literatura de mistério, que fez com que eu visse um valor ali em mim. Legal, muito legal. A gente vai seguir, então, aqui. Eu vou ler uma sinopse do livro, de um dos livros da Paula. Se chama... Deixa eu só fazer um adendo. A escolha da sinopse foi de acordo com as vozes da minha cabeça. Porque não ia dar tempo da gente pôr todas as sinopses aqui, então eu peguei os que eu conhecia, assim, que por cima eu já te conhecia, já tinha ouvido falar o que já li, sim. Mas vão procurar os outros livros da Paula também, gente. Ó, vocês, ela tem bastante coisa escrita, então a gente vai falar de alguns aqui, mas tem muito mais, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã também, e a Paula precisa dormir, todo mundo tem que trabalhar amanhã, e é isso.
É isso. Então tá, eu vou ler aqui então a sinopse de Mãos Secas com apenas 2 folhas. É isso? É o nome do livro? Mãos Secas com apenas 2 folhas. Ah, tá. É que tá tudo junto assim. Sala de espera de hospital. As senhas são as únicas coisas vivas de verdade ali. O aposentado Carlos Almeida espera a sua vez. Ele precisa manter a bunda na cadeira. Seu pensamento não. Enquanto espera ser chamado, enquanto lava as mãos e seca com mais de 2 folhas, enquanto vê um homem morrer, Carlos Almeida pensa, e muito. Pensa em jovens estudantes ao seu lado em camas de motéis, na trágica morte da esposa, no neto que parou de falar, em sua juventude, na vizinha que desapareceu. Pensa nas mentiras que nos contam, nas mentiras que representamos e na mentira que ele é. Nesta obra, a autora Paula Feby conta uma história feia, sobre um mundo feio, onde o mal se esconde por trás da face menos suspeita. Mãos Secas com apenas 2 folhas traz um enredo que envolve pedofilia e misoginia e anormalidade, onde a farsa é a protagonista. Gente, já gostei. E outra, Uau! eu preciso fazer um comentário aqui. Deixa, eu perdi todo o rumo aqui, sumiu minhas telas todas. Espera lá, cadê vocês? Voltou. Essa coisa de... Agora eu entendi o sentido de Mãos Secas com 2 folhas. Eu uso 3, eu uso às vezes 4, porque minha mão é grande, tá, gente? Eu sou doente por causa disso. Mas essa é a questão. Isso sempre me revoltou demais. Foi por isso que eu decidi fazer esse livro. Não dá. Use apenas 2 folhas. Todo mundo sabe que é mentira. Não dá pra ficar. 2 folhas são suficientes. Mas é sério, gente, a minha mão é imensa, assim. Aí toda vez que eu vou pegar a toalha, pego o negócio, eu pego 3, porque se alguém falar alguma coisa, eu vou falar assim, olha o tamanho da minha mão. Então, assim, é engraçado essa premissa desse livro aí, né? Sem querer distorcer a conversa, mas é porque eu sempre penso nisso. E eu acho que pensando nisso, acho que a gente, né, o cara aí vai desenvolver todas as outras coisas que tem na cabeça dele. Já gostei pra caramba. Aí, Maia, para você ver como de coisas simples, quando a pessoa ela tem o dom da escrita, ela tira histórias muito boas. Sim. Entendeu? Eu lá, checando a mão com 4 folhas. E sei lá, só puta. Eu ficava revoltada porque eu queria falar exatamente sobre a mentira, sabe? Essa questão. E começou porque eu ia no banheiro público e tinha esse aviso. Eu ficava puta da vida porque eu falava, gente, como eles deixam isso aqui? Todo mundo sabe que é mentira, todo mundo... E ninguém fala nada, é isso. E aí eu comecei a pensar, quais são as mentiras coletivas, quais são as mentiras sociais, que são essas pequenas coisas que todo mundo acata como verdade, ou ninguém fala nada, todo mundo se omite, e leva aquilo para sempre. E finge que tá tudo bem, né? Como você vê outra pessoa usando ali... E não tá tudo bem. Sim. E eu sempre fui muito em busca da verdade, eu sempre gostei muito da verdade de cada pessoa, de entender cada pessoa, né? O que é profundo mesmo para uma, e por que não é para outra, enfim. E aí, as hipocrisias, né? Exato. E aí tinha essa questão do... Eu também estava estudando bastante o Albert Fish na época, que é um serial killer que ele tinha em torno de 60 e poucos anos, mas ele parecia muito mais velho, e ele usava dessa fragilidade física dele para conseguir assassinar. Então, assim, eu quis fazer um protagonista que, se você olhasse, você sentiria vontade de cuidar, e eu acho interessante essa dualidade, né, assim, de ser um personagem que a gente geralmente tem certos tabus, né, que a gente não pode falar, por exemplo, de um idoso não ser uma boa pessoa, né? Não, gente de bem. Sim. Nossa, é uma coisa que eu me pego pensando muito. Ai, tadinho, velhinho, eu já fico, mas espera. Pode ser que não. O que será que aconteceu? Por que aconteceu durante a vida dessa pessoa? Pode ser que ela não é uma pessoa boa. Não é só porque ela é uma pessoa de idade que ela é uma pessoa boa. Faz todo gente. Eu acho que essa foi a primeira vez mais uma mentira social, né? Esse livro foi a primeira vez que eu ouvi falar no nome Paula Feby. Foi a primeira vez que apareceu para mim. Esse foi o teu primeiro livro de maior destaque? Mesmo ou não? Ou foi porque chegou para mim?
Foi. Porque, assim, na verdade, eu lancei o Relato, depois eu lancei o Mãos Secas, depois eu lancei o Metástase. Eu lancei os 3 de forma independente, né? E aí, eu entrei numa fase da minha vida, no início dos meus 30 anos, que eu descobri um câncer muito inicial, estava super no começo, né? E aí eu tive que cuidar disso. E acho que eu só tinha escrito até o Mãos Secas ali, e aí eu terminei o Metástase enquanto eu estava em tratamento, né? Então, eu só tinha lançado independente até então, e aí, nesse ato, a minha preocupação era ficar viva. Lógico. Então, era isso que eu estava buscando, né? E era sempre uma luta, uma batalha, era um medo muito profundo sempre. E aí, depois que eu fiquei bem, eu comecei a pensar... eu precisava entender que eu ainda estava viva. Sim. Porque é um processo também, assim, de você parar de sentir medo o tempo inteiro, de achar que você vai morrer o tempo inteiro. Imagina. Então, Eu já logo tive depois processos disso, assim também. logo depois disso, logo depois do tratamento, eu consegui a minha primeira... quer dizer, não foi nem tratamento, foram algumas cirurgias que eu não precisei fazer, não precisei fazer tratamentos maiores, assim, mais profundos. Sim. Aí, a Monomito entrou em contato comigo que eles queriam relançar o Mãos Secas, que eles tinham gostado bastante. Sim. E aí foi quando as pessoas começaram a acessar mais o meu trabalho, o que foi muito louco, porque foi depois de eu achar que eu ia morrer, né? E aí, assim... Então foi um renascimento. Todos os artistas, né? Começa a fazer sucesso depois que morre. Socorro, pera lá, eu quero morrer ainda não. E aí começou, né? Foi um renascimento mesmo. E aí começou a acontecer depois. Então, na verdade, no começo, quando eu comecei a lançar os livros, minha preocupação, como eu disse, era escrever. E aí, assim, as pessoas foram descobrindo os livros e tal. Nem sei como, eu lembro muito do relato ter chegado para uma blogueira no Rio Grande do Sul, e eu fiquei, gente, como é que isso chegou? Porque era um livro independente, só tinha sido lançado em São Paulo, mas chega, as pessoas descobrem, né? E até ter chegado na Monomito também. Foi muito por causa da Cláudia Lemes, porque ela era muito amiga da Adriana, acho que ainda é. E aí ela foi levando tal, e as pessoas foram lendo. E aí, sim, eu entrei nesse circuito mais profissional da literatura, porque era uma preocupação que eu não tinha antes, porque eu estava com outras preocupações, até que isso chegou e eu falei, tá, acho que agora eu consigo levar para frente. E aí as pessoas começaram a falar bastante no Mãos Secas por conta disso, né? Foi quando entrou por conta da Monomito. Sim. Acho que eu conheci já essa edição mesmo. Foi por lá. Ah, muito legal essa história. Olha lá, o Vitor falou que você é a Paula Fênix. Chama de Paula Fênix. Renascida, né? Renascida. O Lourenço também, né? Quando escrevemos bem, eventualmente somos descobertos. E é uma verdade, né? Verdade, Lourenço é nosso amigo de Portugal? Né? Nosso amigo. É o que leu o Saramago numa tacada só. Ele leu Saramago num dia. Uma tacada só. Lourenço. Muito bem, Lourenço. Muito bem. Muito bem. Ai. E o terror, assim, sempre teve no... Bem diferente de mim, né? O terror sempre, assim, foi teu interesse de escrever? Acho que é um pouco parecido, né, com a pergunta anterior, mas a gente tá, né, já no temática Halloween e tal, e a gente queria saber, assim... Tentando entrar na doideira da cabeça humana. Eu acho que o bizarro sempre me atraiu. Então, eu gosto muito do que é estranho, gente. Então, isso inclui todos os meus ex-namorados, não. Eu pensei, mas eu fiquei quieta. Eu tô aqui, Por isso que eu já decidi falar, né? Como ofender todos os seus namorados com uma frase.
bizarro, aquele cara estranho. Gostei. Vou lá conhecer. É problemático, legal. Estamos levando aqui. Ai, maravilhoso. Mas eu sempre gostei, eu acho muito interessante aquilo que as pessoas não mostram para os outros, aquilo que elas vivem sozinhas, aquilo que elas vivem ou que elas pensam e elas não falam. Então, eu acho que isso é a parte mais interessante do ser humano. E às vezes é esquisito, é bizarro, é engraçado, é absurdo. E eu acho que isso é o mais legal, assim. E eu acho que, inevitavelmente, quando a gente entra na cabeça de uma pessoa, algo vai te dizer que aquilo é um filme de terror. Porque a gente mostra para a sociedade uma coisa que dentro da nossa cabeça a gente não é o tempo inteiro, não é mesmo? Então, assim, imagina se todo mundo ouvisse tudo aquilo que a gente pensar, tudo aquilo que a gente pensa. Isso me lembra muito aquela música do... É Capital Inicial? Capital lá, Inicial. Né? O que você faz quando ninguém está vendo. Quando ninguém te vê fazendo... Melhor deixa. É que tá assim, mesmo as pessoas fazem, né, escondida, ou também pensam, né, e o pensar é muito livre, né, você passa muita coisa na sua cabeça e, sim, bizarra também, né. E aí, quando a gente pensa em sonho também, né, tem essa coisa do surrealismo também que sempre me atraiu. Eu gosto demais. Então, né, não tem jeito, assim, eu acho que isso é o mais interessante. E nada, nenhuma história que eu possa escrever, assim, que não tenha vai fugir disso. Algo bizarro, algo estranho, vai chegar aos pés de uma história que tenha algo bizarro e estranho nesse nível, sabe? Eu lembrei agora de uma aula de fotografia que eu estava tendo, aí o professor estava mostrando um exemplo de uma fotógrafa que tirava fotos, eu não sei se era nos anos 60, um pouco depois, de pessoas circenses, assim, sabe? E o circo tem muito disso, né? Do estranho, e aí tá no lugar do espetáculo, né? E aí todo mundo, gente, nossa, que horrível! Deu, que incrível! Eu adorei! A Luísa é meio estranha também, né? Eu acho que a Luísa tem umas bizarrices assim, nas coisas também, dela. Eu curto. Gente, quem não é? Eu acho muito interessante. Perto de ninguém é normal, gente. Confessar. Para. Mas tem umas que exteriorizam mais, assim, né? Tipo, eu acho que eu posso ser estranha, mas... Tipo eu, né? Olha aqui o comentário, falando que é as vozes da minha cabeça. Se todo mundo ouvisse as vozes da minha cabeça... A Thaís tem as vozes na cabeça, eu tenho os sonhos deturpados, a Luísa gosta de coisas bizarras, é assim, todo mundo tem o seu momento. Tá todo mundo em casa. No episódio de hoje, temático de Halloween, todo mundo em casa. Mas a Mai te deu o trailer do sonho dela, mas ela fala que não curte terror, tá, Paula? Mas ela curte terror só nos sonhos dela. Eu tava explicando para ela antes de você entrar que eu tento não alimentar os demônios aqui na minha cabeça, porque eles já são, né, bem... Os meus estão vacinadinhos, porque, ó, eu posso ler o que for antes de dormir, que eu durmo plena. Não tem nem sonho. Eu durmo tranquila, feliz, só instante. Principalmente foi história de psicopata. História de psicopata eu ponho para dormir. Serial killer, a gente põe ali. Assassinou, estrangulou e... Não. Ai, socorro. Eu não sei se isso é bom também. Eu não sei se... Eu não devia ter falado isso. Vamos seguir. Não, gente, eu sou psicanalista. Eu só tô ouvindo. Né? Fala mais. Fala mais que eu tô gostando. Vai, manda. Ai, muito bom. A não ser que você tenha história de ET. Se tiver ET no meio, aí eu fico com medo. Aí eu tenho pesadelo. Eu sou a pessoa que não tem medo de serial killer, tem medo de ET. Faz sentido? O Vitor colocou um comentário aí meio difícil aí, Paula. Eu sei o segredo bizarro da Paula. Ela tem 459 anos, uma velhinha já, mas toma Renova Suco da Juventude e tá assim. Olha lá, o Renova Suco. Eu quero a receita desse suco. É só isso que eu quero dizer. 459 aninhos, hein? Ai. Eu quero esse suco aí. O Nova Suco tem o Botox também, faz um efeito maravilhoso. Botox é bom. Ótimo. Ai, vamos seguir então, porque antes que eu continue dando todos os detalhes da minha loucura.
Ela analisa, viu? Eu sei. Cuida que ela vai te usar como personagem já já. Então, aí daria uma boa história, hein? Perturbado. Aí vamos falar, então, sobre um assunto que é recorrente nos seus livros, que é a misoginia. Estamos aqui entre mulheres feministas, todas, graças no a Outubro Deus. Rosa. Né? Outubro Todas, Rosa de graças Halloween. a Deus. E sabemos que isso é um reflexo da nossa sociedade, claro. Como autora de terror, você sentiu muito preconceito, tanto no meio editorial, que tende a achar que terror não é para mulher. Não só terror, né, gente? Vamos falar a verdade. Vários outros gêneros, é tudo a mesma coisa, né? A literatura não é para mulher, se a gente for ver. Mas a gente sabe que no terror também existe essa pauta. E... inclusive na sociedade geral, não só no mercado editorial. Você sentiu muito esse preconceito ou você foi muito bem acolhida? Como que foi? Ai. Momentos de tensão. Acabou. Saia justa, saia justa. Alegria. Eu penso. Pode. A gente deixa. Eu não. Não, né? Mas, assim, eu acho que a literatura feita por mulheres, ela é bem acolhida, desde que você não agrida. Porque você tem que... É aquela coisa de... talvez a mesma coisa que a mulher na sociedade, né? Do que esperam da gente na sociedade. A gente pode a gente pode fazer o que a gente quiser até um certo ponto. Sim. Se você for mais além, aí é esquisito, não sei, né? Fazendo terror ainda, nossa, eu acho curioso, porque a sanidade dos homens não é normalmente contestada quando eles escrevem algo mais pesado, mas a sanidade das mulheres é contestada o tempo inteiro, inclusive quando a gente escreve alguma coisa mais pesada. E por que seria diferente, né? Inclusive, o medo é algo muito, muito frequente na vida das mulheres. A gente tem medo da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A gente anda na rua, a gente tem medo. A gente se sente mais vulnerável, até pelas questões físicas mesmo, né? E a gente se sente vulnerável psicologicamente numa sociedade em que os homens estão o tempo inteiro tentando destruir a gente. Então, destruir a nossa voz, tentando destruir aquilo que a gente quer, os nossos desejos, a gente não pode ser quem é. Então, a partir disso, eu diria que, ao mesmo tempo, eu fui muito bem acolhida por uma editora grande e por mulheres que leem os meus livros e homens que também leem os meus livros e que usam certas questões que estão ali para pensar. Sim. Né? Então, assim, inclusive teve uma pessoa que leu Vantagens, um homem que leu Vantagens, e me falou que o Vantagens fez com que ele pensasse que pai ele queria ser e que ele sentiu que ele melhorou como pai. Então, assim, isso é maravilhoso. Eu acho que eu nunca tive um elogio tão significativo na minha carreira. Porque é isso, eu acho que a gente também tem que trazer os homens junto da gente para que a gente possa conversar. Né? Para entender, realmente. Exato, mas assim, é tão profundo, gente, é tão profundo. E eu não vou dizer que eu não sinto, uma vez ou outra, essa questão de... eu sou escritora, mas ela não tem cara de escritora. Ou ela não tem cara de escritora de terror. Gente, como é a cara? A cara? Qual que é a cara? Qual que é a cara de uma escritora de terror? Entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante. E eu também, vou ser bem sincera, que eu uso dessa minha imagem porque eu gosto da ironia, eu gosto das pessoas não esperarem que eu vou escrever o que eu escrevo. Eu adoro isso. Eu também ia adorar.
Eu acho muito interessante. Então, quanto mais emperequetada, melhor, porque ninguém vai achar que eu escrevo o que eu escrevo. Eu acho maravilhoso. Como assim? Você é patricinha e tem a mente perturbada desse jeito? Exato. Gente, sim, senhor. E foi o que eu coloquei em um dos meus livros, agora eu não lembro exatamente qual, mas talvez até o Vantagens. Mas você não sabe as marcas que minha maquiagem esconde. Uau. Realmente. Né? Me lembra muito esse tema, né? a conversa que a gente teve com a Keila Fernandes, né, o Luíse? Sim, estava lembrando também. Quando ela escreveu o conto dela, né, os 3 contos, trilogia da Floresta, ela comentou que ela, assim, colocou lá num grupo de pessoas, escritores e tudo mais, e os caras lá falavam assim, nossa, mas não está muito misógino isso daí, não? As mulheres não estão muito, como chama, assim... muito violento o que aconteceu. Muito violento o que acontece, né? Com os caras, com não sei o quê. Eu falei, pera lá, tipo, você ia violentar o dia todo, o tempo inteiro com as mulheres. Agora, só porque tá escrito ali, você não aguenta o tranco, sabe assim? Como assim? E falaram isso também, né? Tipo, é uma literatura feminista. Não era literatura, né? Tipo, não era rotulada, né? Ela é feminista, né? Mas a história dela, eu não queria que rotulasse. Sim, não pode matar um hominho, torturar um hominho. Que assim, só explicando, a literatura dela, ela gosta dessa coisa dark e meio mística, assim, tem uma mitologia celta, né? Baseada em mitologia celta, e essa questão bruxa e todo esse rolezinho assim, meio sombrio e tudo mais. E aí veio com esses comentários. Eu disse, gente, pera lá, para começar isso é fantasia. Assim, né? Para começar é fantasia. Eu escrevo o que eu quiser aqui. E desde quando os homens estão destruindo as mulheres nos livros, né? Eu ia falar isso, gente. Livro de terror, filme de terror, a mulher é sempre a que vai morrer primeiro, a frágil, que só vai gritar e a burra que não vai saber se esconder. Exato. Daí, no momento em que se coloca, né, outra situação, aí parece que inverte o papel, né? Pessoal, pera lá, mas as mulheres são muito violentas aí. Ué? Mas não tem como dizer que não existe. Eu acho que tem uma questão também, hoje, né? Que, inclusive, eu vou falar que eu amei vocês 3 de batom vermelho, eu achei maravilhoso, achei lindo, porque isso também é um recado muito forte, né? Sim. Tipo, a gente pode ser quem a gente é e fazer o que a gente quiser, e eu não vou só até o ponto que querem que eu vá, e eu não vou falar manso, e eu não vou só escrever coisas que sejam... talvez agridam, mas ao mesmo tempo sejam um pouco delicadas. Não, eu vou meter o pé na porta, é isso mesmo. E quem quiser que venha comigo, entendeu? Porque eu acho que é a mesma coisa com mulheres que fazem comédia. Eu acho que existe um grande problema de entender que as mulheres podem ser o extremo. Porque a gente pode fazer desde que a gente fique naquela área cinza. E não, né? Chega. Já deu. Já deu. Exatamente. Maravilhosa. Ó, a gente está falando de vantagens aqui já desde o começo, então eu vou falar um pouquinho sobre esse livro. Eu vou ler a sinopse para vocês, que eu acho que é a sinopse. O pessoal que não conhece esse livro ainda vai querer ler amanhã. Vamos lá. As vantagens... não tem as. Vantagens que encontrei na morte do meu pai. Fatos, desejos e delírios. É impossível, por vezes, distingui-los nas histórias que criamos sobre nós mesmos. O quanto dessa história, vivida, desejada, inventada, que contamos é confiável? As vantagens que encontrei na morte do meu pai, novo romance de Paula Febe, escancara diante do leitor a mente de uma mulher após o choque da perda do pai. Alimentada por uma dor profunda, Débora, a narradora do romance, acaba por nutrir e perpetuar os abusos cotidianos sofridos. Desamparo paterno, traumas e atos, cortes e máculas que os homens imprimem quando invisibilizam a existência feminina. Se um pai já se foi, como essa cicatriz pode estar tão presente? Será mesmo o fim da história? Onde mora esse luto que não aconteceu como deveria ter sido? Onde reside o alívio que nunca abraçou? Débora trabalha como enfermeira, mas os pacientes que passam pelos seus cuidados estão destinados a permanecer bem longe da cura desejada.
Como curar o outro quando o maior desejo não é a cura? A verdade é que certas doenças trazem a paciência que algumas pessoas sempre deveriam ter tido. Pensa Débora cada vez que a porta se abre trazendo um novo rosto. A mentira vive quando a verdade parece insuportável. Os abusos provocam distorções e cuidar também pode significar matar. Mata-se a dor, o abuso e o desejo. Mata-se a vida ainda não concebida e a possibilidade de vermos tudo por um outro ângulo. Mata-se a saudade de um pai que nunca esteve lá, a saudade de um pai que nunca existiu. Na narrativa de As Vantagens que Encontrei na Morte de Meu Pai, surge nosso espelho, nossa face mais perversa. Com uma voz única, repleta de verdade e experiente, ela também é roteirista premiada e colaborou com diretores como Fernando Santos e Heitor Dália. Paula Feb produz uma literatura cruel e ao mesmo tempo necessária, pois todos somos as marcas, os delírios e os desejos mais perversos de nossos pais. Tadã! Que surto essa sinopse! Muito boa. Cheguei a me confundir aqui lendo, porque, gente, tá, esse eu posso falar com propriedade porque eu li. E eu comprei porque a Thaís indicou muito. Não, Paula, você precisava me ver. Eu tô assim, já com o livro embaixo do braço. Eu tô assim, com medo. Vocês já ouviram a palavra de vantagens hoje? Essa sou eu. É testemunha Em de todos Paula os lugares. Essa sou eu, sem brincadeira. Por favor. Eu li esse livro em 2 dias, porque eu não conseguia parar de ler. E eu não li a sinopse antes de ler. Eu acho que essa foi uma parte legal, porque eu fui sem saber nada do que me esperava. Então, eu acho que o murro, o soco, o tapa, a pancadaria veio sem eu nem perceber. Eu acho que tem gente que espera que vai ser... Tem gente que se frustra porque acha que vai ser... Talvez tenha perdido o pai e vá ler achando que vai ter um acolhimento, né? E aí... Bom, é coisa de luto, mas é um luto meio torto. Olha... Aquele luto acolhedor, não. Se você pensar nisso, não vai. Se a ideia for essa, não leia isso. Exato. Apesar que a editora, né, que lançou já dá uma dica. Né? Gente, vamos lá. Desavisados de plantão, né? Lançou ano passado no Halloween. Quais são as chances desse livro? Não, e a Dark Side tem o selo próprio, né? Que tem a questão do luto lá. Tem um livro lá que tem um selo próprio lá que tem aqueles... Ah, tá, sim. Não é esse. Aquele outro lá. Saúde mental, né? Da saúde mental, É outro rolê. É outro selo, mas então é separado. Olha, então, conta pra gente um pouco mais sobre Vantagens. Realmente, ele foi um livro que nasceu do processo de luto que eu tive em relação ao meu pai. Meu pai morreu de câncer de pulmão em 2015 mesmo. E aí eu comecei escrevendo um livro sobre o luto, né? Escrevendo sobre isso. Eu esperei ainda uns anos para conseguir escrever sobre isso, porque quando ele morreu eu também estava passando pelo meu processo, então foi assim, a fase pesadíssima da minha vida. Então, estava tudo meio junto, assim, foi o luto dele e foi o meu ao mesmo tempo ali, de quem eu era antes de tudo isso, né? E aí, ao mesmo tempo, quando eu estava escrevendo sobre o luto, eu falei, cara, eu não quero escrever um livro só sobre isso, só sobre o processo de luto. Eu quero uma personagem que fale sobre o que ela passou, o que sobrou desse luto, e quem era esse pai, né? Que no caso do livro era extremamente abusivo e tal. Então, assim, quem uma pessoa é depois que ela passa pela morte de alguém que poderia ser vista como um alívio, né? Sim. Então, assim, ainda assim, o que ela passou fica ou não? E se fica, como fica? Então, acho que eu quis fazer isso. Eu acho que foi essa... Bom. Essa é a questão complexa, porque ela é vítima ao mesmo tempo que ela é vilã, né? Assim, e eu acho que
que talvez isso seja aquilo que todos nós somos, mas ela num nível um pouco mais hardcore, né? É uma coisa meio... Eu lembrei muito o colecionador. Sabe o colecionador? Sim. Que você lê e ao mesmo tempo você não tá concordando. Esse cara é meio psicopata. Mas ele não tá muito errado. Talvez. Essa pessoa aqui talvez merecesse. Né? Eu me peguei em alguns momentos bem assim, porque assim, fora o pai, os personagens que aparecem, eles também são gente, eles são só flor que se cheire, os primeiros, pelo menos, né? Eu acho que... Mas essa é a grande questão. Aí eu lembro muito de Breaking Bad, né? Do Walter White. Porque é como se ele tivesse uma justificativa ali para começar a fazer tudo o que ele faz. E aí depois ele percebe, ele fala, não, é a família, pela família, pela família. E aí depois ele se perde ali, ele vê que não é pela família porcaria nenhuma, nunca foi. É só porque eu quero. Né? Então, assim, tem essa coisa em um primeiro momento dela... Ai, gente, eu vou ter que dar spoiler. Gente, spoiler! Vai, dá. Spoiler! Tá? Pula. Dela... Eu não vou dar tanto spoiler, mas vou dar um pouquinho. Dela prejudicar pessoas que não são lá muito legais. Ela vê que eles fazem alguma coisa muito terrível e aí ela quer prejudicar essas pessoas. Só que ela se perde na personagem. Ela se perde um pouco. Lembrei agora, Paula. Essa pessoa que talvez não tinha nada a ver, mas foi também. Eu tava maratonando o teu podcast, que daqui a pouco vamos falar mais sobre. E aí, lembrei agora, tu falando sobre a personagem, né, do Vantagens, do Pedrinho, né, que eu tava ouvindo, o Matador. Que ele também, né, a princípio ele é justiceiro, né, e ele é um serial killer, né, enfim, matador. E aí, no final, que tu coloca, eu achei muito bom, que daí, quando pergunto pra ele se ele é um serial killer, ele fala, a gente é o que a gente é, tipo... Então, né? É que hoje ele não é mais, né? Inclusive, ele se diz ex-matador e ele tem um assessor que é o assessor do Pedrinho, ex-matador. E aí tem uma questão psicológica interessante, que ele dizia que o diabo mandava ele matar e agora Deus diz que não é para ele matar. Então, ele substituiu, né? Isso eu falar, ele trocou as vozes. Do desejo de morte, esse desejo de morte, assim. Mas ele usava isso também, da justificativa de quem matar, né? De quem matar como essa justificativa de... que o Pedrinho tá é a lei errado, dele. Assim. O Pedrinho então, é a lei dele. O que ele acredita ser correto, né? Então, ele vai lá e faz. Ele matou o cara que tirou o emprego do pai dele, depois matou o pai. Porque o pai matou a mãe. Entendeu? Nossa Senhora. Tipo... Família então vamos aproveitar esse tema agradável. Vamos aproveitar esse tema agradável. Estamos falando de falar então, né? Da onde que veio essa escolha aí, né? Sobre falar, né? Sobre psicopatas aí, principalmente no podcast, na vida, enfim. Estudar sobre. Como você chegou? Como você chegou nesse? Exatamente, estudar e se interessar totalmente. Eu acho que foi um movimento inconsciente de certas coisas que eu já percebia na sociedade, mas eu não sabia que eu percebia. Então, do machismo mesmo, né, presente, e eu acho que isso ficou cada vez mais forte quando eu comecei a ter acesso a algumas coisas. Por exemplo, chegou uma revista em casa, que era normal na época chegar uma revista, né, com coisas que tinham acontecido, assim, e tal, né, jornalismo. Chegou a revista e tinha a foto da Daniela Pérez morta na revista. Nossa, olha lá. É o assunto que me fez parar de assistir todas essas coisas. Isso me marcou tanto na época, que foi onde eu... Então, e aí foi o que me fez pensar, como é que alguém chega nesse ponto? Como é que alguém faz isso com uma mulher? Né? Sim. E aí, mais tarde, eu lembro de estar numa livraria, que é curioso, mais tarde era a livraria onde eu lançaria o meu primeiro livro. Eu encontrei o Serial Killers Made in Brasil, da Ilana Casoy, e eu abri
já na página das vítimas do Chico Picadinho. E eu falei, cara, como? E aí eu ficava assim, não, mas aquilo me impressionou tanto que eu comecei a tentar entender como é que alguém chega nesse ponto, porque eu via uma linha entre o abuso, que começava pequeno, né? De certa forma, ali começava com abuso pequeno, mas começava menor, né? Um abuso psicológico que às vezes podia ir escalando e as pessoas e os homens se tornavam agressivos e tal. E aí eu acho que eu queria entender se alguém abusivo podia se tornar alguém que mataria, entende? E aí eu fui atrás de tentar entender mesmo como é que alguém podia se achar no direito de fazer isso com uma outra pessoa, assim, ou achar que tudo bem. O que existe ali que faz o cara não conseguir se segurar, né? Sim. Não só o cara, porque tem mulheres que matam também, mas enfim, o que faz uma pessoa chegar nesse lugar. Né? E aí eu sempre digo que eu acho que sai do lugar de empatia, sai da empatia, não sai de achar isso legal e falar, nossa, adoro serial killer. Não, muito pelo contrário. Eu acho um absurdo tão grande que eu quis tentar entender como que alguém chega nesse ponto. Eu acho que talvez até num movimento muito utópico de acreditar que eu pudesse convencer alguém a não fazer isso, ou passando essa informação, talvez a gente poderia evitar. Ajudar de alguma forma, né? Eu acho que sim. Eu te entendo perfeitamente, porque isso acontece comigo a vida inteira. Sim. A pessoa que vê todos... gente, é sério, eu falo sempre. Se um dia eu for suspeita de um crime, a polícia chegar na minha casa, olhar meu histórico da Netflix, os meus podcasts, os meus livros, fudeu. Fudeu. Só se você fizer coisa errada, senhora. Mas como eu não vou fazer, então tá tudo bem. Tá tudo olha o réu primário, guarda. Ô, Paula, eu já falei isso aqui uma vez, porque eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas eu já ouvi em mais de um lugar que falam que mulheres têm mais tendências a gostar de ouvir sobre esse assunto, justamente porque a gente quer se sentir preparada. Você acha que vai muito disso mesmo, porque a gente quer conhecer? Porque, querendo ou não, isso vem em parte muito mais de homens, principalmente na questão sexual, enfim, né? Que a gente sabe como é que funciona. Mulheres vão para outro viés quando vão matar. Mas a gente está muito suscetível o tempo inteiro, então isso seria gostar de consumir esse tipo de conteúdo, seria uma forma da gente estar preparada. Você concorda com isso? Você acha que isso também faz sentido ou não? Eu acho que pode ser um movimento da gente tentar se defender, sim, de alguma forma, mas eu acho que vai muito mais longe do que isso, assim, né? Eu acho que tem a questão da perversão, que todos nós temos, né? Não como estrutura, mas todo mundo tem um lado que não é lá muito dito na sociedade, que é até essa uma grande parte dos meus livros, né? Um grande tema dos meus livros. E a gente precisa recalcar isso, porque a gente precisa conviver em sociedade. Sim. Né? E tem uma questão muito interessante aí, entrando na parte da psicanálise já, que assim, como a gente não diz isso não pode ser explicado, porque isso é muito julgado, então, às vezes, isso só sai na análise ali, quando você está conversando com o seu analista. Então, no final das contas, por aquilo ser proibido, aquilo se torna o seu mais profundo desejo. Porque na sociedade aquilo não pode acontecer. Você não pode fazer aquilo. Então, tabu, quando aquilo é o mais profundo desejo, você precisa achar uma válvula de escape. E aí você vai... Isso tanto para true crime quanto para terror, faz todo sentido. Aí, filme de terror, livro de terror, qualquer coisa de terror e true crime, vender tanto. Porque é aquilo que a gente tem, que é só nosso, que as outras pessoas não acessam. Então, também tem esse lado, entende? Que, claro que
pode ser para a gente se proteger também, mas é para a gente acessar esse nosso lado também mais perverso. Que todo mundo tem, né? Que não tem como, não tem como. Claro que se a gente falar de psicanálise, a gente tem as estruturas que são neurose, psicose e perversão. Sim. Mas tirando estrutura, tem a questão da perversão comum a todos, que existe até no neurótico, que seria ou considerado normal, vai. Entendeu? Então, eu acho que tem muitas questões aí. E é bem profundo o desejo de ver esse tipo de coisa e de ler esse tipo de coisa. E quando a pessoa não quer ver de jeito nenhum, de jeito maneira, assim, tem alguma coisa também. Eu diria que você não quer acessar um lado mais pesado, né? Não quero mesmo. Não quer ter contato. Boa, do celular. Deixa esse lado. Uhum. Não é nem sobre as coisas, sempre é sobre a gente, né? Tudo é sobre a gente. Porque eu acho que eu vou ficar muito mais... Aí eu vou ficar neurótica, eu acho. Porque aí eu não vou conseguir sair na rua, aí eu não vou conseguir me relacionar com as pessoas, sabe? Assim, você só vai sair assim. Não sei, aí eu vou começar a desconfiar de todo mundo. É que nem todo mundo tá saindo os memes lá do amigo Dahmer lá, né? Assim, a pessoa quando é muito gentil com você, desconfia. Então, tipo assim, eu ia começar a ficar neurótica. Assim, tem eu na balada depois de assistir Dahmer. Toma, trouxe pra você a bebida. Sai correndo. Tchau. Fizeram até um videozinho, né? Fizeram um videozinho muito bom. Tem os memes aí, mas é bem isso. Eu acho que eu ia ficar neurótica demais, assim. Ficar pensando demais nisso, trazendo muito para minha realidade, talvez, principalmente tanto do consciente, né, do dia a dia, quanto do inconsciente, assim. Mas, assim, não que eu não deixe, né, de consumir. De vez em quando, no embalo das meninas aí, eu acabo pegando alguma coisa, lendo alguma coisa junto com elas, geralmente em outubro só. Mas os mais pesados mesmo, essa coisa de mais profunda, né, que você estava comentando aí e tudo mais, Não, Sandra, a Sandra tá... Eu sou de escorpião, sou desconfiada. Eu sou desconfiada de todo mundo, assim, mas eu sou muito trouxa. Eu sou a pessoa que gosta de ajudar, eu sou a filântropa da vida, aí eu só tomo no nariz. E aí, então, eu tenho medo justamente por causa disso, porque aí se uma pessoa psicopata desse tipo chega perto de mim, vai me pegar facinho. Porque, assim, eu não confio na pessoa, mas se a pessoa vem com jeito de velhinho, que nem a gente estava comentando, eu vou ficar, eu vou em mim empatizar com a pessoa, eu não vou saber lidar com. Então, assim, eu diria para você ler, então, para você já ficar preparada, mais ligada. Então, mas aí é que tá, porque se eu ler, eu mesmo assim eu vou cair no continho do vigário, porque eu sou boba mesmo, assim, enfim. Mas a pessoa vai me pegar pedindo ajuda. Mas é uma ilusão achar que porque a gente consome isso, a gente está menos vulnerável. A gente não está. Inclusive, eu estudando isso não me deixa menos vulnerável, até porque a análise não é possível quando você não está no setting analítico. Então, se você tem alguma ligação emocional com a pessoa também, ferrou, cara. Não significa que você não vai passar, entendeu? É um erro achar que a gente não está vulnerável. Inclusive, até acho que no episódio de Halloween do ano passado, a gente meio conversou sobre isso, né? Que falou assim, porque você vai se sentir mais preparada. Eu falei assim, tipo assim, beleza, mas ao mesmo tempo não vai impedir de acontecer, pode acontecer diferente. Do mesmo jeito. Aí foi o que eu falei mesmo, se for para acontecer, vai acontecer, e paciência, né? Tipo, consumir mais ou menos não vai me deixar preparada exatamente para aquilo. Sim, vai me deixar um pouquinho mais sábia, mas talvez eu não acho assim, talvez a sua questão seja, você não quer, e você tem todo o direito de não querer. Simples. Sim. Não precisa, né? Não, foi um comentário, assim, porque às vezes eu tenho um pouco de receio. Por que será que eu tenho tanto medo disso, né? Tanto receio disso? Assim, então... Por que será? Temos a pergunta de ouro? Temos, as meninas sabem. As meninas não sabem. Precisa responder, não precisa responder, só pensa. Tive problemas de infância aí, na infância. Entendi. É isso aí. Ai. Vamos lá seguir, então. Não é sobre mim o episódio hoje, obrigada. Não, eu não vou parar de falar de psicopata, porque eu só quero fazer uma pergunta básica. Eu só quero saber se a gente vai ter uma próxima temporada de profiling. Porque eu tô órfã. Eu também quero saber, eu também tô órfã.
Infelizmente, eu não decido sozinha. Eu diria, se vocês querem, encham o saco da Pod 360. Vou fazer isso amanhã. Para que eles façam uma nova temporada, porque eu, infelizmente, não decido. Gente, também queria, amava fazer. Aí não sei o que vai rolar. Ninguém me falou nada. Não falaram nem que sim, nem que não. Pode 360, eu sei que vocês estão ouvindo esse episódio. Por favor, mas o Lit sem frescura é profético, Paulo. Então, esse episódio você pode falar tudo que você quer que se realize e vai se realizar. Porque a gente adivinhou várias coisas, a gente fala e acontece. Eu quero o Oscar, o Nobel. Vamos lá. Quero ser publicado em todos os países do mundo. Que mais? Pronto. Isso é mais fácil do que arranjar um namorado legal. Os nossos algoritmos estão trabalhando. Os nossos algoritmos estão trabalhando nisso já, senhora. Aguenta aí, que já aparece. Segura aí que o Nobel vem. Ai, muito bom, porque eu amo. Ai, gente, eu vou começar eu falando que amo psicopata. Eu já falei aqui que eu amo Hannibal. Eu não posso começar a falar que fica estranho. Muito estranho. Eu sempre mas ainda mais agora. O personagem é muito bem construído. O personagem é muito bom, não é? É muito bem construído. Perfeito. Tem que amar mesmo, é ótimo. Perfeito. Ainda mais, Thaís, que agora a gente entendeu por que a gente gosta, né? Porque nada a ver essa história desse bebê, né? Agora. Eu não sei se eu tô mais tranquila ou se eu tô mais preocupada. Porque... Eu tô mais preocupada. Mas não, gente, é bom. Eu sempre digo que é bom. Olha, eu tenho uma amiga minha, psiquiatra, que trabalha comigo, que ela fala, enquanto você estiver colocando a sua perversão em algum lugar seguro, tá tudo tranquilo. O problema é o dia que isso não acontecer mais. Então, tá bom. Então eu diria, é ótimo, não tem problema nenhum, continuem vendo, continuem consumindo, é isso aí, tá tudo tranquilo. E eu amo esses podcasts, e eu gostei muito do seu, porque você do profiling, porque ele traz a parte psicanalítica da história, né? Você faz uma análise psicanalítica, isso é muito legal, porque eu acho que é a parte que eu mais gosto, de entender nessas mentes perturbadas é essa parte de entender como, por quê, sabe? Como o pensamento funciona e por que isso acontece. Explica tudo tão bonitinho, é tudo tão sensacional, gente. Eu tô órfã. É sério. Pode 360, por favor. Eu vou ver se de repente eu consigo. Se eles não forem fazer, eu posso. Agora você me deu uma ideia de conseguir a liberação para poder fazer um canal de YouTube, né? Aí, ó. É bem mais prático. Profiling. É bem mais prático, inclusive, YouTube. Pode ser uma possibilidade conversar com eles para ver se dá para fazer. Serei a primeira a chegar lá toda vez que tiver vídeo novo, porque, sério, gostei muito, muito mesmo. Maravilhoso, já maratonei obrigada. E acabou. Triste. E a gente tá no Papo Psicopatas, continuamos no Papo Psicopatas, que agora vamos ler a sinopse de Cartas no Corredor da Morte, que é um livro da Paula, junto com a Cláudia Lemos. E aí a gente vai ler essa sinopse e depois saber um pouquinho mais sobre o processo, como foi a escrita desse livro. Então, lá vai. Steve Giernack, que óbvio que caiu para mim o nome mais difícil para falar, né? Você acabou de invocar um demônio, fala 3 vezes sempre o universo conspira para o pior nome cair para mim. Steve Giernack é russo. Gurniak. Vive na Califórnia. Gurniak, é verdade, Gurniak. Ok. Steve Giernack é russo, vive na Califórnia, assexuado, metódico e pouco sociável. John Love é do Tennessee, carismático, vaidoso, ingênuo e promíscuo. Diferente de todas as formas possíveis, ambos têm 2 coisas em comum. São serial killers e estão no corredor da morte. Um laço de cumplicidade nascerá entre eles quando, numa intensa troca de cartas, confessarem seus crimes, suas motivações e a distorção doentia de suas mentes. Mas esse laço se tornará um nó quando um estranho pacto for firmado. Giernack e Love carregam a marca da crueldade e da frieza em seus crimes. Agora, ambos, mesmo confinados, estão unidos num plano que fará uma última vítima. Cartas no Corredor da Morte é uma obra com uma atriz ultraviolenta, tal qual a mente de assassinos em série, e que convida os leitores a conhecerem almas doentias, sem cortinas ou embaraços. Já amei.
Ai, socorro, que medo. Já quero, né? Eu tô Já quero! Esse livro tá no meu radar desde que foi lançado e eu não sei por que causa que eu não li ainda. Olha, ele é bem pesado. Bem Sim. pesado. Gosto, Ele já é bem- quero. Bem E bacana. como foi o é processo, assim, ultraviolenta. entre vocês duas? Como Cara, que foi, assim? Eu conheci a Cláudia Ai, gente, não é possível. Não, Facebook. Num grupo de Facebook. De escritores e tal, não sei o quê. E aí a gente se conheceu conheceu tudo lá. em grupo aqui também. É? Grupo Só que do no WhatsApp. Facebook, do WhatsApp. Grupo de leitura coletiva. Entendi. Aí a gente se conheceu lá e a gente percebeu que a gente escrevia mais ou menos a mesma coisa, né? Assim. E aí a gente decidiu escrever um livro juntas, sem que a gente, como ela mora em Santos, eu moro em São Paulo, a gente não se conhecia. Então a gente falou, vamos aproveitar o fato da gente não se conhecer pessoalmente, para cada uma ser um serial killer e escrever e-mails como Ai, que da hora. uma para outra, assim, como se a gente fosse esses personagens. Beleza. Legal. Então a gente foi escrevendo, a gente se conhecia muito pouco, e aí a gente aproveitou isso para escrever o livro. Então a gente foi trocando esses e-mails como se ela fosse Johnny Love, eu fosse Steve Gurniak. E aí até chegar ao ponto que a gente falou, ok, vamos conversar aqui e chegar no que vai acontecer no final. Beleza? Beleza. Aí a gente entrou num acordo e foi isso, assim, mas foi esse o processo. Cara, eu achei a ideia, esse negócio genial, só que eu fiquei muito preocupada com a coisa. Imagina se alguém entra no e-mail desse povo. E essa conversa, porque eu assassinei assim, porque eu matei assado, porque não sei o quê, porque eu fiz assim. Vocês são malucas. Os robôs lá que pegaram os e-mails de todo mundo lá. Os Estados Unidos tá vendo tudo isso aí, menina, tá doida? Não, se eu algum dia cometer um crime, eu também tenho um problema na minha vida. Exatamente. Olha a responsabilidade, mãe. Eu menina. sabia. Ela tinha, não tinha possibilidade dela não ser louca. Olha aí. Olha esses e-mails. Olha o que a tua filha tá aprontando aqui na internet, Sandra. Não importa, agora tá famosa, né? Agora tá famosa, pode tudo. Agora pode. Ela já contou que foi o processo. Agora o pessoal me acolhe e fala, lógico. Faz sentido. Ótimo processo. É psicanalista. Aí. Psicanalista, Eu tenho a questão da psicanálise. Isso me ajuda muito. Eu só pensei nisso. Não, é genial a ideia, eu achei muito louco. Eu mesmo. amei. Você bater um papo ali, eu sou tal, e o fato de não se conhecer, eu acho que é o mais legal ainda, porque vocês vão meio que, foram, no caso, enfim, não sei, mas foram meio que se conhecendo, né? na loucura ali, né? E a gente teve muita sorte, porque podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Mas eu acho que, sei lá, foi uma coisa meio destino mesmo, a gente tinha que se conhecer lá e sei lá, a gente se encontrou e fez um trabalho lindo, assim, eu lindo. Lindo. Eu adorei essa parceria, sabe? Ela mudou muita coisa na minha vida, então eu tenho muito carinho por ela. Legal. Que legal. A Cláudia, ela faz bastante pela literatura nacional também, né? Principalmente Sim, de terror. Ela tá sim. sempre movimentando ali. Eu sempre Sim. vejo ela ali fazendo movimentações. E eu sou muito grata legal a ela isso. também, por tudo que a gente fez juntas. Muito legal. Já quero ler, gente. Peraí, tchau. Eu vou ali ler um livro. Vai lá. Vai lá e Fazer igual eu fiz com Vantagens. Eu não vivi enquanto eu não acabava aquele livro. Meu Deus, socorro. Acontece. Então, Paula, vamos lá. Quais são os seus planos futuros aí, como escritora, como roteirista? Se algum livro seu já está aí no gatilho para adaptação, série, série, Netflix, filme, HBO. Netflix. Nota, Paula. Me nota. Então, o Vantagens ele foi adquirido em 2020.
2020, pela produtora do Heitor Dália, pela Paranoide. Então, o Heitor Dália foi quem fez o filme Cheiro do Ralo, né? Junto com o Celton Mello. Então, tá lá. Então, estou esperando isso. Estou esperando ver o que vai dar, porque demora bastante, né, gente? É um processo. Então, assim, a gente está correndo atrás dos players, estamos vendo o que pode acontecer, mas, enfim, já foi comprado, tá lá. Fora isso, eu escrevi o roteiro de um documentário ficcional também, porque tem as duas coisas, junto com o Heitor Dália, que a gente filmou em 2020, pode ser que saia ano que vem. Acho que vai ser um filme ou uma série, provavelmente um filme, então tem isso. Dia 31 agora vai ser lançado o Cine Terror no canal Prime Box, que é um documentário sobre o cinema de terror no Brasil, e eu fui a roteirista do filme 5 Estrelas, e que eles mostram o dia que a gente foi filmar. Então, assim, tem tudo isso documentado nesse reality show. Legal. Então, vai estrear dia 31. Eu deixo tudo sempre no meu Instagram lá, para quem quiser ver. Inclusive, é @paula_feb. Sigam. E aí, assim, sempre que tem alguma novidade, eu posto lá. Então, acho que de cinema é isso, por enquanto. E tem livro novo já escrito na Dark Side, só esperando ser lançado. Quem sabe, que eu tô falando. Talvez, ano que vem, talvez. Olha o suspense. Estou vivendo por esse momento agora, sim. Acho que sim. Muito legal. Que bom. Bom, aqui no Lit a gente ama dar indicação. Episódio de sim e episódio de sim a gente dá indicação de livros. A gente tenta trocar a pauta, mas sempre rola indicações. Assim. A gente gosta bastante disso. E gostamos de receber indicações. Sempre estamos com as páginas abertas para pesquisar aqui. E aí a gente queria algumas dicas suas, assim, de terror, que ninguém pode deixar de ler, ou enfim, o gênero, algum outro gênero que você curta também, que você acha muito importante. E aí, para os nossos ouvintes conferirem. Aqueles que a gente chama de porta de entrada, talvez. Drogas, Denise. Gente, eu vou falar dos livros do Lourenço Mutarelli. Eu acho que pode começar com o Nath Morto, que eu acho magnífico, eu acho incrível, assim, ele virou o meu padrinho, mas virou o meu padrinho porque eu antes já era fã dele, né? E ele tem essa coisa do bizarro também, de gostar muito de escrever isso. Vou dar como dica todos os meus colegas da Dark Side. Então, César Bravo, Verena Cavalcante, Bruno Ribeiro, Marco de Castro, são autores que eu gosto muito e acho que todo mundo tem que ler, principalmente se a gente está falando de literatura contemporânea, né, de terror. Fora eles, o Jaime Azevedo, que estava aqui na live, ele é magnífico, vale muito ler os livros dele, Oscar Nestares e Cristiano Aguiar. Eu vou indicar esses autores assim que realmente eu tenho lido muito terror contemporâneo nacional, que eu acho que é magnífico. Então, esse pessoal aí. Arrasou nas indicações, todas anotadas aqui, ó. Depois todo mundo entrando aí. Todo mundo pesquisando. É uma coisa que a gente gosta muito. Inclusive, a gente fez um episódio esses dias falando que os nacionais salvaram, pelo menos o meu ano, porque a gente gosta muito de nacional. Que contemporâneo, principalmente. Não só terror, eu e Luiz lemos mais. Sim. Mas todos os nacionais contemporâneos, a gente sempre que pode, a gente está chamando os autores aqui, porque a gente quer que mais pessoas leiam. Gente, vamos conversar aqui de novo? Esse livro aqui não perde em nada. Em nada. Para nenhum clássico de terror, para nenhum livro de terror psicológico, não perde em nada. Eu estou surtada com esse livro ainda hoje. Eu fui feita de trouxa 2 vezes. E é esse o tipo de livro que a gente gosta, porque a gente é feita de trouxa e fica feliz. Gente, eu fui feita de... Não, eu não tô lendo isso. Não é possível que é isso aqui. É isso aqui mesmo?
É esse livro que a gente gosta, entendeu? Quando a gente tem esse tipo de reação. É livro que traz, exatamente, traz emoção, assim, reação, tipo, Sim. te choca ou te mexe, né? É. Aí é maravilhoso mesmo, imagina. E o terror, principalmente o terror psicológico, ele consegue fazer muito isso, né? Porque ele entra na cabeça da gente. Sim. A Paula sabe entrar na Sim. cabeça da gente de um jeito que a gente fica perturbado. Eu não queria falar nada não, mas eu falei no começo, vocês não se enganem com aquele rostinho bonito. Ah, gente, é legal, né? A gente fica feliz lendo. A gente fala isso, mas a gente tá feliz da vida aqui lendo. Que bom, que bom. É Não, isso que que a nem gente quer. eu conversando lá com o Vini, né? Tipo assim, foi terrível, me abalou, acabou, desgraçou minha cabeça, mas foi maravilhoso, né? Tipo aquela coisa, né? Bem isso, né? É um amigo nosso, Aquela escritor, sensação, que né? escreve Desgraçou minha distopias. cabeça. Gente, eu amo ler coisa assim também. Então, eu acho que eu escrevo o que eu gostaria de ler também, sabe? Sim. Então, é aquela coisa, desgraçou minha vida, favoritado 5 estrelas e tô indicando. Fiquei olhando pro teto, fiquei olhando pra parede em posição fetal, 5 estrelas favoritado. Esse é meu critério. Esse é o 5 estrelas favoritado com sucesso. É isso, né? A literatura tem que mexer com a gente. Se não mexer, né? Não dar um chacoalhão ali, acho que aí fica morno demais, né? Muito bom. Gente, eu gosto muito da arte que é transgressora, sabe? Eu acho que isso leva a gente a novos lugares, isso leva a gente a pensar sobre coisas em relação a gente, que normalmente a gente não acessa. Então, como psicanalista, lógico que eu gosto de desbravar o inconsciente, né? Acho que é muito parte do meu trabalho também. Sim. E a psicanálise veio antes da escrita ou veio depois? Como que veio foi depois. essa relação? Veio depois, né? Mas Veio ela depois. ajudou, assim, no teu processo de escrita? Ajudou a entender o que eu estava fazendo. Porque eu sempre sentei e escrevi o que eu queria escrever. Depois que eu fui entender que o que eu estava fazendo era lapso de escrita, que é você simplesmente colocar o seu inconsciente ali, entendeu? Legal. Viu, gente? Vocês querem ser escritor? Só coloca o inconsciente lá. Eu tenho medo do que sai. Se eu fizer isso, então deixa eu falar. Tem problema, você pode falar que está psicografando, aí tá tranquilo. Boa. Gostei, é uma boa desculpa. Eu não sei se eu fico mais feliz ou mais preocupada, porque, né? Não, a ida para o manicômio fica garantida, né? Eu tô aqui, faço escrita aqui, passe livre. Fica mais fácil explicar, né? Para a hora que você chegar lá no hospício, enfim. O Lourenço está falando que toda literatura tem que ser provocação. Concordo. Também acho. Todo tipo de arte, sim. Também acho. Se bem que eu também gosto de um pastelão, tá? Uma literatura. Aquilo. A Paula estava falando no começo que ela gosta de. Quando ela quer desestressar, ela vai assistir alguma coisa. Eu gosto de ler também. Gosto de ler coisas que não é para pensar, que é só para ler e me divertir. Também. Esses livros também têm o seu lugar, também tem o motivo de existir, mas sem dúvida a gente vai favoritar e vai ficar feliz com os livros que desgraçam nossa mente. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Isso aí, o pessoal tá saindo para fazer janta. É isso aí. A gente também já vai encerrar aqui. Eu acho que a gente já fez as perguntas que a gente queria. Paula, você tem mais alguma coisa para falar? Alguma coisa para falar para os nossos ouvintes? A gente só queria te agradecer muito pela participação, por esse papo incrível. Se deixar, a gente ficava aqui até amanhã, porque tá uma delícia esse bate-papo. Tá? Muito obrigada por participar. Eu que agradeço. Muito e a gente feliz. espera que você volte aqui muitas vezes ainda. E aí, no lançamento do ano que vem, não é? Então. Boa! Só chamar que eu volto. A gente chama. Quero deixar meu Instagram, né? @paula_feb, que tudo que é novidade está lá. E vocês podem achar o Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai na Amazon e nas maiores livrarias. Então, por favor, adquiram o livro, porque eu preciso sobreviver. Isso aí, recomendação Leite Sem Frescura, com certeza. Porque escritor também paga conta. Exato. Exato. Paga boleto, né? E usa mais do que 2 folhas. E usa mais do que 2 folhas para secar a mão. Seca a mão com os boletos, não. É uma boa serventia para o boleto.
Ai, ai. É isso, gente. Muito obrigada, Paula, mais uma vez. Muito gostoso esse nosso bate-papo. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Vocês encontram a gente lá no nosso Instagram também, Mai. Qual que é o nosso Instagram para sair pro pessoal? É o @Lit Sem Frescura, @LIT Sem Frescura lá no Instagram. Chama a gente na DM, comenta os nossos episódios, dá pautas lá para a Luíse e pode reclamar ou sugerir pautas ou qualquer coisa assim, enfim. E participar da leitura coletiva também, né? Isso, para participar da nossa leitura coletiva, que vai começar agora em novembro, de 1984, de George Orwell, uma distopia aí para deixar a cabecinha. Exatamente. Porque diz que a gente gosta também. E é isso aí, pessoal. Segue a gente lá. É isso, gente. Muito obrigada. E até semana que vem. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada, Paula. Obrigada. Você ouviu o Literatura Sem Frescura.